Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos. Na semana passada tivemos como entrevistado Dário Palma, que é Presidente da Junta de Freguesia de Ermidas do Sado, e é por ele mesmo que propunha começarmos este programa com um comentário à entrevista que foi feita. Bem-vindo Filipe Alexandre Raposo e António Brás. Bom dia. Quem é que vai começar? Posso começar eu? Então, muito bom dia ao nosso vasto auditório e a quem nos acompanha lá em casa e também a todos vós. Em relação ao nosso último convidado, o Presidente da Junta de Freguesia de Ermidas do Sado, quero deixar aqui algumas notas. Primeiro, dizer que a Freguesia de Ermidas do Sado tem um potencial muito maior do que aquele que é do conhecimento geral das pessoas. E também acho pessoalmente que se está a perder uma boa oportunidade também de dar ali outro impacto àquela zona e aproveitar o desenvolvimento económico que a freguesia pode ter. Nota-se que é um presidente em primeiro mandato, né? E não há mal ao mundo, como é óbvio, mas nota-se que está-se a inteirar ainda das situações. No meu entendimento, acho que há ali uma falta de estratégia conjunta entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, porque falámos em alguns temas e não há nada de concreto, não há nada falado. Também os mandatos de certa forma também iniciaram agora, estão em 6 meses. Isso também não impede de eu dizer que 6 meses é muito tempo para umas coisas e pouco tempo para outras, que também é um facto. Mas era de deixar estas notas. Tem ali um grande potencial de desenvolvimento económico e que, no meu entendimento, a Junta de Freguesia era importante também ter ali uma visão concreta e uma definição de objetivos em conjunto com a Câmara Municipal e, naturalmente, com o Governo Central em alguns serviços para aproveitar o potencial da freguesia e também a questão do comboio que eu falei e não falei por acaso, também a ligação ou a proximidade a Sines, também a oportunidade de ter ainda alguma área de certa forma significativa para desenvolver do ponto de vista da habitação e a questão de é longe, mas ao mesmo tempo também não é longe, né, para Sines e para a ligação à autoestrada. Tem ali, aliás, acaba por conseguir fixar população, né, se for feito esse trabalho, de pessoas que vão trabalhar para outros concelhos à volta e até com alguma distância, né? Se aproveitarem, se forem de comboio, por exemplo, né? Podem ir trabalhar a concelhos em que vão de meia hora de comboio e se calhar podem ir trabalhar para concelhos com outra distância. Por isso, olha, cabe-me desejar as maiores felicidades ao Presidente da Junta, ao seu Executivo, à freguesia, mas sinceramente acho que, não tirando naturalmente todo o mérito do trabalho desenvolvido antes e agora e o que ainda podem desenvolver, mas acho que era importante haver aqui uma estratégia, olhar para a freguesia, para o seu potencial, juntar esforços, juntar as entidades e poder dar aqui outro fogo também, aproveitar também a proximidade à Alvalade, aproveitar a proximidade à Azinheira de Barros, e todos juntos aproveitar ali aquele território para dar ali outro potencial ao território. Eu subscrevo integralmente aquilo que o Filipe disse e reforço ou acrescento aqui alguns aspectos. Ermidas tem uma particularidade que desde muito longa data ali as freguesias circundantes eram
quase exclusivamente agrícola, freguesias com um forte componente agrícola e sei lá, se calhar a totalidade da população trabalhava ali na agricultura. E Ermidas sempre foi um pouco diferente nisto, sempre teve ali uma vocação mais comercial, e eu acho que teve a ver, em minha opinião, não sei, pelo menos do que eu me lembro, acho que tinha muito a ver com o facto da linha do comboio ficar ali, ter ali, ser um importante polo de ligação depois aqui ao ramal de Sines, e de se centralizarem ali algumas empresas. Mas eu, por exemplo, conheci várias pessoas ligadas ao comércio de peixe, que vinham a Sines comprar e depois revendiam ali naquela região, e era uma parte significativa delas era das Ermidas. E sempre tive esta vocação e mantém. Tem um parque industrial interessante. Atenção que estamos a falar de uma freguesia com cerca de 1000 habitantes, portanto é uma freguesia pequena, mas que tem uma dimensão industrial, hoje comercial já não diria tanto, mas tem uma dimensão industrial que não é comum neste tipo de freguesias. Isto, na minha opinião, deve-se muito à centralidade, em termos logísticos, está num local muito bom. Deve-se também, seguramente, à questão da linha do caminho de ferro e também, enfim, o Presidente também nos falou, quando falámos aqui da questão da agricultura e tudo mais, ele diz que sim, que existe, mas que não é hoje o foco. E aqui acompanho completamente o que o Filipe diz, tem um potencial interessante. Alvalade do Sado também é uma freguesia que tem, olha, já me estão a corrigir, tem quase 2100 habitantes. Sim, ok, pronto, é o dobro daquilo que eu disse, ainda assim, não, para 2000 habitantes a indústria que tem é significativa, é incomum. Alvalade também é uma freguesia que tem crescido, portanto, está-se ali a criar um polo, digamos assim, de algumas freguesias que vão ganhando alguma... E a questão da Zinheira do Barros, com o Lousal... Sim, portanto, há ali havendo ali algumas sinergias, e eu acho que a política nestas coisas e quando é estas dimensões não se deve de modo nenhum sobrepor, aliás, não se deve em nenhumas dimensões sobrepor ao interesse das populações, mas nestes meios assim micro, será mais fácil que isso não suceda. Eu acho que há aqui este triângulo, este quadrado, com a Zinheira de Barros, com Ermidas, com Alvalade, com o Lousal. Eu acho que poderá haver aqui coisas em comuns interessantes. Eu tenho coincidido, tenho passado muito mais por Alvalade do que por Ermidas ultimamente, mas Alvalade também é uma das terras que eu verifico que tem vindo a crescer. O fator habitação pode ser aqui o ponto de alavanca para mudar isto tudo. Eu estou em querer, enfim, se por exagero Ermidas tivesse bairros, habitação para mais de 2000 pessoas, se calhar duplicava a população. Neste momento, e o mesmo acontecia em Alvalade, ou seja, eu acho que voltando à medida que fomos fazendo esta visita às várias freguesias, para mim é cada vez mais claro que seria uma boa solução olhar para a habitação nestas freguesias como uma solução, entre vários aspectos, do ponto de vista da qualidade de vida das populações. Para já, porque são sítios que continuam a estar perto dos locais de trabalho. Nós, por exemplo, sei lá, se olharmos aqui para a questão de Ermidas, mesmo Alvalade, se tivermos boas estradas, se tivermos ferrovia, se tivermos uma série de condições, como em toda a Europa, as pessoas viverem a 30, 40 km do seu local de trabalho, não tem problema nenhum. Agora, tem que ter meios de transporte, tem que haver a tal mobilidade, que seja boa em quantidade, haver vários horários, boa em qualidade e que sirva a estas populações. E eu não sei se isto fará algum tempo a acontecer em Portugal, que já acontece por toda a Europa, não sei se fará muito tempo ou pouco, mas não estou a ver a capacidade dos centros urbanos. E atenção que estamos a falar de Sines, Santiago, Santo André, que não são grandes centros urbanos, são pequenos centros urbanos. Eu estou a ver com mais facilidade termos, por exemplo, os milhares de pessoas que dizem que vêm para Sines, estou a ver com mais facilidade se situarem em pequenos núcleos urbanos, dispersos em pequenos núcleos urbanos, do que se concentrarem todos, por exemplo, em Sines. Ou aqui o nosso caso seguramente que será de Santo André. Eu já falei nisso e
Já todos falámos disso e eu tenho sempre insistido nisso. Eu não tenho dúvidas nenhumas que estas 4 ou 5 mil pessoas que virão a mais, se calhar 80% irão ficar em Santo André. Parece-me quase claro, é aquele que está capacitado para crescer a termos imediatos. Mas era muito interessante, por exemplo, que nós aqui, tal como Santiago, que nós pudéssemos olhar, e aqui Sines nem sequer é as freguesias, nós aqui ainda é mais pequeno, ainda são os núcleos urbanos, os núcleos rurais, mas que olhássemos para isto como uma solução habitacional. Sei lá, o Paiola, o Sonego, o Casoto, cada um deles poder ter mais 50, 60 fogos, moradias, enfim, o que fosse, cada um deles pudesse crescer. E isto acontece, Ermidas, Alvalade, Lousal, Azinheira de Barros, estamos aqui a falar aqui nesta zona, para mim está capacitado para ter ali mais 500 a 600 pessoas, sem grande drama, sem grande subcarga, que se calhar, se for numa cidade, acaba por fazer mais, por incrível que pareça, acaba por fazer mais. E pronto, eu acho que sim, que Ermidas encerra aqui um potencial tremendo, muito maior do que a maior parte das pessoas se apercebem ou têm essa noção, e as empresas nisto às vezes são muito mais audazes do que os políticos e do que nós, simples cidadãos, e apercebem-se disto cedo. Seja pelo preço dos terrenos, seja pela localização, seja pela disponibilidade de mão de obra, as empresas não se localizam num sítio em detrimento de outro. Por vezes há questões emocionais, ou porque os donos, os proprietários, ou a família são daquela zona, ou porque já lá estão há muitos anos. Uma regra geral, no caso de Ermidas, temos ali algumas empresas, claramente, têm uma visão muito racional da sua localização. E se elas vão para Ermidas, é porque Ermidas tem alguma coisa que os outros sítios não têm. É isso, só para terminar, porque às vezes estes pequenos, entre aspas, aglomerados, né, rurais, e não só, e neste caso o Concelho de Santiago do Cacém pode aproveitar este potencial, e também tem a questão do Cercado do Alentejo, que com o tempo a coisa já não é o custo dos terrenos das casas também já não é assim uma diferença tão grande, porque há uns quantos anos atrás nós comprarmos uma casa ou um terreno no Cercal ou em Ermidas era metade do preço que era em Sines. Agora já não é bem assim, as coisas começam-se a aproximar. Mas isto para dizer o quê? O grande problema, ou um dos grandes problemas, que é a questão da habitação, né? Estas freguesias que ainda têm espaço no seu território e se organizarem o seu território de forma a haver condições para fazer várias urbanizações e para, do ponto de vista da habitação, criar essa oportunidade, o custo é muito inferior a Sines e a Santiago enquanto cidade e em Grândola, e é uma forma mais fácil de captar o investimento e também de captar as pessoas, porque as pessoas têm um custo de vida inferior. Viver no campo, por sim, exemplo, numa forma mais tranquila. De confusões, e regressar às vezes o grande problema é que depois fomos falar nas escolas, nos serviços. Atenção a um detalhe que é assim. Que nós, neste caso até tem. Sim, atenção a um detalhe que é assim. Eu estou sempre a dizer isto porque isto é quase comum em toda a Europa. Na Europa Central então acontece, em Inglaterra também acontece. Enfim, as pessoas vivem em núcleos habitacionais à volta das cidades, às vezes até mais ou menos longe, 20, 30 km, mas atenção que as pessoas saem de casa e 10 minutos depois estão no centro das cidades. Atenção, e não é, passa lá um comboio às 10 e passa depois um às 14, não é assim. Estão a passar constantemente, é 1 metro de superfície, basicamente. E os sítios onde as pessoas vivem, estes pequenos núcleos, pequenos, quando digo pequenos, alguns deles têm 8, 9, 10 mil pessoas. Portanto, estamos aqui a falar, sei lá, estou a falar à volta de cidades como, por exemplo, como Londres, como... Atenção a um detalhe que aquilo não são bairros como a gente conhece aqui os nossos núcleos urbanos, né? São bairros que fazem inveja às melhores cidades, né? Do ponto de vista da recolha de lixo, do ponto de vista das estradas, do ponto de vista de parques, tem as condições para as pessoas ali usufruírem com muita qualidade de vida. Vêm trabalhar às grandes cidades, vêm às compras normalmente às grandes cidades, as atividades de lazer normalmente são nas grandes cidades e depois retomam para viver em bairros. Aliás, nós vimos muito isto nos filmes, os filmes que vimos, os filmes americanos e tudo, vimos muito aqueles bairros, regra geral, não são dentro das grandes cidades, como nós ainda temos essa cultura muito aqui em Portugal, e Espanha também ainda temos, e França também ainda tem um pouco isso. Mas o centro da Europa então já tem muito isso, que são estes bairros que já não, eu não sei, a maior parte deles já não farão parte até das cidades, que alguns ficam mesmo a 15, 20 km, já ficam longe. Ao fim e ao cabo, voltamos à história, nos anos 70 já alguém
sabia isto foi um ovo de Colombo. Nos anos 70 alguém quis fazer um núcleo destes em Santo André para as pessoas virem trabalhar em Sines. Portanto, isto não é novidade nenhuma. Para nós hoje, já não era nos anos 70, para nós hoje já não pode ser novidade. E pegando nisso, a questão é que nos anos 70, não é, alguém que pensou isto, não é, disse, olha, as indústrias, já falámos nisto, uma série de... Aliás, desculpa, pensou que eram as melhores práticas conhecidas na altura, que se implementaram no centro da Europa, no norte da Europa, e que não chegaram cá. Com muita coisa boa que não chegou cá. Mas isto é até em título de brincadeira, que pensou isto e disse, olha, aqui fica a indústria, aqui ficam as casas, aqui ficam isto. Agora é um bocadinho ao contrário, e até um amigo meu em estilo de brincadeira também dizia, então, mas a malta dos grandes investimentos, quando vem cá, deve vir de helicóptero, não é? Porque não passou pela estrada que nós passamos de certeza, e como veio de helicóptero, viu as escolas e outros serviços no outro lado qualquer e pensou que era ensinos, não é? Porque supostamente, não é, quando, e até no bom sentido, quando se vende um produto qualquer, não é, o objetivo era dizer, olha, podem-se instalar ensinos, porque tem aqui esta via em condições, tem este serviço, tem aquele serviço, tem a escola para os filhos. Aqui a questão é que... olha, tem ali um terreno, tem o que é preciso para produzir, a ligação ao porto, tenho água, depois as ligações e os serviços interessam um pouco, depois logo se vê. É ao contrário. Isto para chegar ao quê? Para chegar ao Cercal e a Ermidas, que também devia de ser ao contrário, não é? Devia dizer, olha, pode-se instalar no Cercal, ou as pessoas podem ir viver para o Cercal e vir trabalhar em Sines porque a estrada é uma estrada em condições, que não é o caso, não é? Que não é o caso, ou outras estradas que ligam a Ermidas são em condições, e por isso vamos desenvolver estas freguesias. Repara uma coisa, isto que estamos aqui a falar, nos anos 70, quando se idealizou, e é engraçado que nos últimos tempos tem-se revisitado muito o que foi os anos 70, que parecia uma coisa quase enterrada. Mas as coisas, quando são bem feitas, isto é um bocado quando nós compramos alguma peça de roupa de muita qualidade, que é muito cara, a realidade é que às vezes daí a 10 anos ainda está na moda e ainda é boa. Ainda dura. Pronto. E nós, olhando para isto, é isto que nós estamos aqui a falar, é assim efetivamente, porque não foi por acaso que Sines tem a estrada que tem para Santo André e tem a estrada que tem para Santiago. Sim. Na altura que pensou isto, quis fornecer bons meios de acesso para permitir que fluísse com facilidade. Houve aqui uma fase da nossa história de Sines e de Portugal, enfim, nos anos 70, que havia uma ideia que era irmos todos para Santo André. Inclusive eu cheguei a ver que aqui a praia de Sines até ia ser um porto, e era aterrada, e portanto seria um porto. Alguém idealizou isto, mantinha-se muito pouco de Sines, mantinha-se ali o núcleo central, e mais por questões históricas, a questão da igreja, a Senhora das Salvas, o castelo, que eram quase monumentos. Mas isto era indústria, e as pessoas iam viver à volta, em Santo André e os meios à volta de Sines. Pronto. Depois, entretanto, também houve aqui vários fatores, a questão política depois do 25 de Abril, o reforço do poder local, uma visão distinta e que acho que é quase consensual entre os sinienses, que foi, na altura com o Francisco Pacheco, e o Partido Comunista Português, que foi manter Sines, manter a existência de Sines, a nossa identidade, a nossa gênese, as nossas raízes, enfim, segurar Sines aqui, enquanto núcleo urbano, e permitir que crescesse, que a indústria crescesse, que Sines crescesse ao mesmo tempo que a indústria, e temos no mesmo sítio a indústria. Pronto. Nós, quando olhamos para Sines, o que é que nós temos dentro de Sines? O que é que nós temos dentro do que é o centro urbano, ou do que é o polo urbano de Sines? É só o porto. É só o porto. É só o porto e é só o terminal de petróleo, de crudo. Pronto, que fica ali a norte, junto à costa do norte, e que obrigou a fazer então a circular lá junto à Baía de Sines e tudo mais. Porque o resto do desenvolvimento de Sines não está em Sines. Veio mais tarde, já nos anos 90, ou não sei bem, aqui as cavernas do gás e tudo mais, mas o resto não está em Sines. A Petrobras não está em Sines, a Repsol não está em Sines, os novos investimentos, a EDP não estava em Sines, os novos investimentos que vêm não estão, nenhum deles está em Sines. É pouco comum haver enfim, feito de raiz, o que sucede por vezes é fazerem-se estas indústrias e depois as cidades crescem e aproximam-se muito. Pronto. Mas aqui, tudo isto até está fora de Sines, que sempre esteve fora de Sines. O que não é comum é haver centros urbanos tão pequeninos,
ou pede investimentos tão grandes. Porque das duas uma, ou não há centro urbano, e a indústria, as plataformas industriais e logísticas e portuárias foram pensadas de raiz, foram feitas e não havia lá núcleos urbanos, ou as pessoas mudaram, não é? Ou então, onde há estes núcleos urbanos, as cidades foram crescendo e são muito grandes. Eu já disse isto várias vezes, tenho a certeza absoluta que não existe nenhuma plataforma industrial, portuária, como nós temos em Sines, a gerar este montante de investimentos e de volume de negócios e de impostos e tudo, próximo ou junto a um núcleo urbano tão pequeno como o nosso. Não existe, na Península Ibérica, garantidamente que não. Ou estão perto de grandes cidades, até os próprios portos, nós não temos nenhum porto com a dimensão do de Sines, que não é um porto extraordinariamente grande, não é? Mas não temos nenhum porto com a dimensão de Sines que não tenha, ou já existia uma cidade próxima, ou já se desenvolveu em função do porto. Aqui, como é a questão do transshipment, este porto acaba por não atrair pequenas e médias empresas para aqui, porque não lhes é vantajoso receber e exportar a partir daqui, pelo menos para já. Mas pronto, continuamos com a mesma. É claro que, e também já tive a oportunidade de dizer isso, ao longo do tempo houve algumas evoluções, não é? Para não sermos injustos. Agora há muito para fazer e aqui a questão é que houve aqui alguns anos, e foram muitos, que de certa forma não se continuou o trabalho que foi iniciado. Reparem uma coisa. O Porto de Sines, ao longo da sua existência, aliás, o Porto de Sines surge precisamente para fornecer ou garantir o fornecimento das grandes indústrias que estavam aqui, da Galp, depois da Repsol, mais tarde Galp, o carvão para a EDP. Pronto. Hoje, se nós olharmos, o terminal de gás, o terminal tanto do crude, todos eles continuam a servir as grandes indústrias que estão aqui. O cais de carga geral não está a servir nenhuma empresa que exista aqui, ou seja, nem foi feito para servir empresas que existem aqui, como foi feito os outros cais para abastecer as indústrias, e também não é suficiente para atrair. Eu lembro-me na altura, eu defendi muito tempo isto, que era a questão de uma zona franca em Sines, fazer que se fixassem aqui muitas pequenas e médias empresas, que vissem que o Porto, o tal investimento racional numa localização, olhassem e dissessem assim, não há muita mão de obra em Sines, não estamos muito perto dos centros depois de distribuição, mas para nós é muito importante do ponto de vista económico estarmos perto de um porto para receber as nossas mercadorias, porque as mercadorias que chegam a Portugal para fornecer a estas empresas têm que ficar em Sines e têm que depois chegar a essas empresas. Agora, e depois aqui vamos ao mesmo, nós temos estradas e ferrovias que as mercadorias chegam aqui e possam sair rapidamente, porque se eu tiver uma empresa em Sines, me estabelecer em Sines, e chego aqui e digo, qual é a vantagem de eu estabelecer aqui uma PME? Uma PME que vive de importação e de exportação. Qual é a vantagem de localizar em Sines? Há vários aspectos, não é? Como eu falei, a questão da mão de obra, nós não temos assim tanta mão de obra, que é um meio pequeno, não temos assim tanta mão de obra aqui a residir. O preço dos terrenos, pois, não é barato em Sines, para uma empresa, não é para os particulares, não é para uma empresa, não é para ninguém. Pois há outros conjuntos de fatores. Um dos fatores que podia ser atrativo era pagar menos impostos aqui do que no outro local, a tal questão da Zona Franca. Mas depois há um outro problema, eu posso pagar poucos impostos em Sines. Até posso não pagar impostos nenhuns em Sines. E até tenho um porto aqui que me deixa a matéria-prima para eu transformar. E depois vou exportar como a matéria-prima? Ou consigo exportar também por barco, eventualmente, ou se quiser exportar para os centros de consumo de Portugal e Espanha, portanto, é difícil. Por isso é que nós estamos sempre a falar que é necessário e urgente a ligação a Madrid, a ligação ao norte da Europa e por aí fora, que são os mercados consumidores. Eu posso produzir muito aqui, ou tenho um produto que produzo e que exporto e só uso o porto, ponto final, chega por barco e sai por barco, não é? Ou então não estou também aqui a fazer nada. Agora, parece-me a mim, do ponto de vista estratégico, também não é este o foco. E com estes grandes investimentos que estão a vir para Sines, penso que esta questão da Zona Franca, de uma rede forte de pequenas e médias empresas, que permitiria uma Zona Franca, era esse o objetivo, eu penso que vai perdendo força essa possibilidade, porque estes grandes investimentos aglutinam, deixa de ser necessário termos aqui... O que é que faz uma Zona Franca? Uma Zona Franca, se nós em vez de 5 grandes investimentos
tivermos 50 PMEs, permite ser mais resilientes a alguns choques da economia. Se houver, por exemplo, um problema no petróleo, nós temos empresas que possam depender menos do petróleo. Se houver escassez de uma determinada matéria-prima, as 50 empresas não vivem todas dessa matéria-prima. Portanto, permite-nos não pôr os ovos todos no mesmo cesto e sermos mais resilientes a flutuações que existam na economia. Nós aqui, pronto, com estes investimentos que estão agora a surgir, as coisas ficam mais, eu creio que ficamos com um território mais resiliente do ponto de vista económico, porque está mais diversificado. Mas nós tivemos aqui um problema durante muitos anos, e que nós sentíamos, que era as grandes empresas estavam todas dependentes do ciclo dos combustíveis fósseis. Era a Galp, era a Repsol, era a EDP, e quando veio esta questão das energias renováveis e de energias alternativas, isto abanou. E vocês lembram-se, chegou-se a falar na questão da a Galp pode encerrar, fica só a refinação, vai reduzir a refinação, depois havia o problema com os plásticos na Repsol, que ia ter que reduzir os plásticos, depois a EDP, portanto, encerrou. Portanto, e porquê? Porque tínhamos uma indústria toda dependente dos mesmos fatores, portanto, não era resiliente deste ponto de vista. Vamos ver, isto agora diversificou, vai haver aí investimentos na área digital, vai haver investimentos na transição energética também, continuamos com alguns ligados ao ciclo dos fósseis, não sei, vamos ver, mas parece-me que sim, a concluir estes investimentos ficamos pelo menos com uma economia mais diversificada, se houver umas que encerrem por efeitos tecnológicos, por efeitos de crises na matéria-prima, etc., os outros podem resistir, não é mau. Eu continuo a achar que gostava muito que Sines tivesse isto, talvez fosse uma solução a 20, 30, 40 anos, tivéssemos aqui uma forte base, tivéssemos uma zona franca e que nos permitisse aqui atrair muitas PMEs para a nossa zona, que diversificasse o tipo de indústria, que tornasse este porto um porto mais comercial, mais vocacionado aqui para a nossa região, não necessariamente Sines, mas para a nossa região, porque se nós olharmos em Sines, eu estou sempre a dizer isto, não temos nenhuma empresa em Sines que não dependa das 3 ou 4 grandes empresas que existem em Sines. Já não temos nenhuma empresa. Eu não conheço nenhuma empresa em Sines que de alguma dimensão. Irmidas, por exemplo, tem, ainda no dia aqui falávamos, uma delas, que eu vou dar um exemplo, a Mar de Deus, empresa de congelados, nós já não temos nada em Sines. Tudo aquilo que nós temos em Sines, eu já não conheço, existem ainda algumas empresas muito pequenas aqui, mas já não temos aqui nenhuma grande empresa que diga assim, se fechar a Galp, a Repsol, porque se fecharem todas, esta empresa continua a existir, porque não depende deste. Não, o que nós temos aqui em Sines são fornecedores dessas grandes empresas. Bem, passamos para outros temas. Deixamos os investimentos para o próximo programa. Recentemente foi feito aqui na Rádio Sines um ciclo de entrevistas ao Presidente e também aos vereadores com o intuito de saber como passaram os primeiros 6 meses desta nova presidência. Eu gostaria que falassem um pouco sobre isso. Então, em primeiro lugar, acho que também dizer, e participei no assunto, não é? Mas acho que é uma nota positiva. A Rádio Sines deu a oportunidade a todos os elementos do Executivo e das forças políticas e do movimento que participa no Executivo a oportunidade de fazer um balanço dos 6 meses daquilo que foi a atividade do Executivo camarário e também da oposição, não é? ou do desempenho da função de cada um. Fazendo uma análise de todos. Uma análise à análise. Exatamente. Uma análise à análise. Há aqui a primeira nota e que de certa forma que me preocupa. Continuamos a não ver, digamos, uma grande estratégia, ou nem é preciso ser grande, às vezes basta ser pequena, mas haver, não é? Uma grande estratégia indo ao encontro daquilo que nós ainda agora acabamos de fazer, que é uma resposta urgente que o nosso território precisa, num conjunto de situações e de serviços, não só
falamos na questão da habitação, mas também temos outras situações, até porque quando falamos da habitação, muitas vezes, quando se fala na habitação e que precisamos de habitação, esquecemos que mais habitação, não é? Mantendo os mesmos serviços, os serviços ainda vão ser piores, alguns nem sequer existem mal. Tem que ser algo em paralelo, até porque costuma-se dizer queremos aumentar a população, mas os serviços que temos atualmente não servem à população atual, não é? Muito menos se houver um aumento de população. Isto tudo para dizer o quê? Quando eu digo esta não é falta de estratégia, naturalmente que eu sou sempre um otimista e acho que a estratégia pode não ir ao encontro daquela que eu também acho que pode ser ou que deve ser a estratégia, ou então não é tanto uma questão de estratégia, mas provavelmente mais dinâmica, não é? Estamos à espera de mais dinâmica. E estou a falar não estou a falar só do Presidente, estou a falar do Presidente e dos vereadores da oposição, naquilo que transmitiram. Naturalmente, e começando pelo fim, que foi o Presidente, naturalmente que o Presidente identificou aqui um conjunto de problemas que nós já sabemos, não é? E que naturalmente está a trabalhar nesses assuntos. Eu pessoalmente, a bem de todos, não é? E do nosso Conselho, tenho a expectativa que se consiga resolver uma série deles. Espero também que haja aqui a disponibilidade tanto da Câmara Municipal, do Poder Local e do Governo para em conjunto resolver aqui uma série de situações. Há aqui alguns dados importantes, que não é só uma questão de falarem, também é uma questão de fazerem, é um facto, mas nós durante algum tempo nem se falava nos assuntos, e agora há alguns ministros deste Governo que falam dos assuntos sobre sinos, e tivemos cá já o Ministro da Educação, a Ministra do Ambiente, o Ministro da Economia já falou de forma objetiva dos problemas de sinos. Naturalmente que estamos à espera de que haja soluções também concretas, com a maior rapidez possível, daquilo que é os problemas do nosso território. Por isso, a minha expectativa em relação à Câmara Municipal e ao Presidente, transmitiu que pareceu-me que encontrou uma série de coisas que não estava à espera, umas boas, outras menos boas. Na questão dos vereadores do movimento, do PS e do PSD. Desculpa, depois ainda mais dizer, durante a entrevista, quais foram as coisas boas que o surpreendeu. Não, eu sou a ser simpático. Eu sou sempre otimista. Eu sou sempre otimista. Não, seguramente terá vida. E aliás, eu disse, na noite eleitoral, e fiz referência várias vezes a isso, o Partido Socialista, e agora fugindo um bocado aqui ao tema, mas de certa forma está ligado, o Partido Socialista tem o resultado que tem, porque também não conseguiu falar das coisas positivas, que eu acho que também teve coisas positivas, sim. Não é? Porque durante 12 anos houve coisas positivas, não foi tudo mau. E o Partido Socialista acho que centrou-se muito a fugir às questões para não falar naquelas que estavam mal e esqueceu-se de falar nas que estavam bem, não é? Porque como encontraram, e não é estar agora a ir buscar os 12 anos, mas de uma forma muito rápida, a forma como encontraram a Câmara. Agora, posso não concordar com alguma com alguma estratégia ou da forma como fizeram, mas isso é a minha opinião. Agora, que se conseguiu alcançar coisas positivas, conseguiu-se. Fazia-se de forma diferente. Eu, se calhar, algumas fazia, não é?
Pronto, por isto, para responder aqui ao António Brás, há algumas coisas positivas. Não, eu não digo que não. Repara, eu não digo que não. Tu fizeste... Por acaso pensei no mesmo. Não, tu estavas a dizer que o Presidente da Câmara referiu algumas surpresas positivas. Sim, e outras eu perguntei positivas. Depois tens que dizer quais é que são as surpresas positivas que foram referidas. Por isso, pronto, acho que, voltando ao tema, o Sr. Presidente está naturalmente, neste caso, os 6 meses pode ser pouco tempo para se tirar de tudo, não é para se tirar, porque eu acho que 6 meses dá para ter conhecimento de tudo. Não dá, é provavelmente depois de ter conhecimento de tudo, pôr a máquina a funcionar nas várias frentes, porque há aqui claramente várias frentes de intervenção e de situações que é necessário intervir. Umas porque funcionavam mal, outras porque funcionam bem, mas é preciso dar aqui outra dimensão às coisas para podermos acompanhar o desenvolvimento daquilo que Sines neste momento precisa, em paralelo, neste caso com os grandes investimentos e com os outros acontecimentos. Agora, em relação e também referi, como eu comecei, provavelmente também na entrevista, nós se calhar também há coisas que se calhar devíamos ter questionado de outra forma ou de forma mais eficaz para obtermos outras respostas, e se calhar em alguns temas não o fizemos, mas as entrevistas são mesmo assim, fala-se de um tema, depois às vezes quem responde, entre aspas, no bom sentido, foge para outro, e às vezes depois não conseguimos voltar ao que queremos ou às questões que eram o nosso maior objetivo. Para dizer o quê? Falta transmitir aqui a estratégia, como é que vamos chegar lá, onde é que vamos chegar, por exemplo, e essa questão eu coloquei, porque as pessoas não sabem, por exemplo, na questão e nisso aí há estudos e há conhecimento disso, não está, de certa forma, transmitido de cá para fora, que é aquela questão de dizer... afinal, realmente quantos habitantes é que vamos ter a mais, ou quantas pessoas é que precisamos a mais para os grandes investimentos? Porquê? Porque todos os grandes investimentos falam todos eles, de muitas pessoas, e aquilo que depois vemos na realidade é que muitas vezes não é metade daquilo que andaram a dizer no início, não é? Mas que é preciso alguma mão de obra, naturalmente no nosso território de Sines, e isto tivemos a oportunidade de falar algumas coisas com o Presidente, no nosso território, quantas casas de volutas a Câmara tem, quantas casas é que conseguimos fazer no nosso território, quais são as zonas do nosso território que podemos desenhar e dizer, olha, aqui consigo fazer 100, aqui consigo fazer 200, aqui consigo recuperar não sei quantos. Para termos é nestas estratégias que eu estou a falar, termos uma coisa, poder conciliar as coisas. Se vamos aumentar a população em mais 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, precisamos de mais 3 ou 4 médicos em Sines, precisamos de mais não sei quantas escolas, já precisamos há muito tempo, mais não sei quantos agentes de autoridade, tal como nos médicos, também já precisamos há muito tempo, sendo que... e tem que ser justo, como eu costumo dizer, algumas pessoas às vezes falam e não têm a razão toda, a questão do nosso hospital e do nosso centro de saúde, na grande maioria das vezes, naturalmente que há situações pontuais, a nível daquilo que eu conheço e a nível nacional, do ponto de vista das instalações e da organização, temos das melhores instalações, e esta administração do hospital tem feito um esforço extraordinário. As instalações que eram menos boas estão a recuperar, estão a fazer polos de saúde em várias freguesias do Alentejo Litoral. O nosso hospital também tem boas condições e tem feito um trabalho extraordinário e na tentativa de captar mais médicos, que às vezes nós sabemos
nem sempre é fácil. Pronto, era desta estratégia que eu estava a falar. Naturalmente que há um pensamento, é preciso talvez aproveitar também, e em conjunto com o Governo, já falámos também várias vezes, finalmente criar aqui uma dinâmica para que as coisas possam começar a desenvolver e que possam ir para o terreno. Na questão da oposição, aplica-se a mesma coisa. Eu acho que falta aqui também se focar em algumas situações. Naturalmente que aqui também podemos dizer que 6 meses é pouco, se calhar para começarem-se a focar em algo mais concreto, porque também a oposição durante estes 6 meses teve a tomar conhecimento, não é, dos dossiês e a acompanhar aquilo que é o normal desenvolvimento da Câmara Municipal, e também com outra função, ver o que é que o Executivo faz, não é, ou não faz, para também poderem tomar as suas posições. No meu ponto de vista, podem naturalmente ter outra dinâmica, mas há um dado positivo entre tanto dos vereadores como do Presidente. Transmitiram que há vontade, né? E isso é importante, porque muitas vezes, e já vimos isso também muitas vezes, às vezes as coisas não se fazem, não é por falta de meios ou financeiros, e às vezes a questão nem é financeira. Acho que muitas das vezes é mais uma questão de vontade, né? De vontade de ir para o terreno e de se fazer as coisas, do que propriamente os recursos para fazermos. Por isso acho que há vontade, acho que todos têm. Também tenho de dizer que uns têm mais conhecimento do que outros, outros também têm mais capacidade política do que outros, mas isso também é normal, não é? E faz parte. Por isso acho que podemos, e também o Executivo não tem maioria, por isso, queiram que não queiram, durante estes próximos 4 anos vamos assistir a uma forma de fazer política diferente do que aquilo que estávamos habituados durante os 12 anos, porque houve sempre 3 maiorias do Partido Socialista. Por isso também corro o risco de dizer que estes 4 anos podem, de certa forma, do ponto de vista político, ser animados. António Brás, não temos muito tempo. Não, eu brevemente vou tentar fazer aquilo que estava a dizer, fazer a análise da análise que já foi feita. Não vou analisar os 6 meses, deixo isso para quem cá esteve, que é, os políticos que cá tiveram, fizeram essa análise, e nós também temos feito ao longo dos programas. Vou tentar, vou-vos dizer aquilo que eu achei de quem esteve cá, começando pela ordem. Por exemplo, o Miguel Vaz, o vereador Miguel Vaz. O Miguel continua com um foco importante do ponto de vista da habitação, talvez também por seja aquilo que ele domina melhor, onde está mais à vontade. Tem o Miguel, enquanto pessoa, tem algumas características que eu gosto e que às vezes, e que nem sempre são bem recebidas na política. O Miguel é muito vocal no que ele pensa, no que ele acha. Não tem preocupações de ser politicamente correto, tem as suas ideias, defende as suas ideias, tem claramente, daquilo que fui dizer, tem claramente muita vontade de participar, de colaborar, de fazer tudo para que saibam o que são as suas ideias. O PSD nestes 6 meses da oposição tem sido aquele que tem feito o melhor trabalho, o que tem estado mais vivo nas redes sociais, o que também teve recentemente eleições para a sua conselhia, também terá aqui originado alguma dinâmica. Enfim, vê-se que ali está a mexer alguma coisa. Pronto. Não me trouxe aqui nada de muito diferente do que foi aquilo que era a sua campanha eleitoral, do seu programa. Nós, enfim, pressionámos até no sentido de dizer porque é que não havia mais oposição, porque é que isso não acontecia mais. Isto foi quase comuns a todos, disseram, estamos 6 meses, ainda é muito cedo, virá o seu tempo, etc. Pronto, isto foi quase comuns a todos, mas do Miguel, eu acho que sim, acho que o Miguel Vaz. E depois também foi aqui uma coisa que sucedeu, que houve aqui alguns vereadores que tiveram aqui que se via que falavam pelo partido, e houve outros vereadores que tiveram aqui que se via que falavam só por eles. Pronto, não vou só deixar isto, cada pessoa que ouviu perceberá isso. Depois,
Quanto à vereadora Filipa Faria, a vereadora é de longe, da oposição, é de longe aquela que conhece melhor o que é a Câmara Municipal, até porque a Câmara Municipal de Sines hoje terá muito mais da Filipa Faria do que do Álvaro Beginha, naturalmente. Há uma coisa interessante e a vereadora trouxe aqui, eu acho que a vereadora viverá aqui um problema que só o tempo é que resolve, que é, por muito que não queira, está forçosamente ligado aos 12 anos. Não há possibilidade. Nós, quando estamos 12 anos num sítio e quando temos a possibilidade a cada 4 anos de deixar de lá estar de forma até polida, porque uma coisa é sair durante o mandato, que é das piores coisas que se fazem, outra coisa é sair ao fim de 4 anos, não se quer candidatar e diz, olha, pá, não estou a gostar, não estou de acordo, não me ouvem, não consigo influenciar nem implementar o que é a minha ideia nos meus polos, vou-me embora. E teve esta oportunidade pelo menos 2 vezes, ao fim de 4 anos e ao fim de 8, e nunca a exerceu. Portanto, não tem hipótese, está ligado ao que foi o passado do Partido Socialista. É verdade que tem ideias distintas em alguns aspectos, e isso manifestou isso na sua campanha eleitoral. Isso é um facto. Eu tenho acompanhado com alguma curiosidade perceber o que é que vai ser este PS, o que é hoje o PS em Sines, vai haver alterações, há um grupo de pessoas mais jovens se vão assumir o poder e que alterações é que isto possa fazer. Para mim parece claro que o Partido Socialista de Sines tem que rejuvenescer, senão não tem hipótese. Se vai rejuvenescer com base na sua candidata, portanto a vereadora, que neste momento para a população é o rosto do PS, nunca são os presidentes das conselhias, que a maior parte das pessoas nem sabe quem são, o rosto são sempre os candidatos que estão lá. Se vai ser feita à volta neste caso da vereadora Filipa Faria ou não, o tempo o dirá. Há uma coisa curiosa que eu retive aqui da entrevista, a vereadora teve algumas ideias, nomeadamente quando falámos aqui da questão da avenida e da questão das tasquinhas, são ideias muito positivas, que ela nos disse também que partilhará com o Executivo, mas eu quero dizer uma coisa à vereadora, se ela nos estiver a ouvir, é que eu quando lá tive 4 anos, em que a vereadora estava no poder e as outras pessoas estavam no poder, eu também tive muitas ideias muito giras que partilhei com eles e não executaram nenhuma. Portanto, a vereadora pode ter ideias muito boas, que são, e eu próprio disse, são muito boas e muito bonitas, e execuíveis e importantes. Não sei se o Álvaro Beginha as vai pôr em prática, se puser, pelo menos já é diferente do Executivo onde ela teve, que nunca pôs em prática nenhuma proposta da oposição. Por fim, o nosso vereador do Mais. Eu acho que o que eu tenho para dizer ao Mais, da análise que o Mais fez, o que é hoje o Mais, é simples, é um trocadilho. O Mais precisa de muito mais. Não precisa, quando eu digo que precisa de muito mais, não é precisar mais do que o Jorge, não é isso. O Mais precisa de ser muito mais. O Mais veio de umas eleições que o fragilizaram, apesar de... É incrível que o Mais foi o segundo partido mais votado e se calhar foi o partido... Bom, o PS também, mas se calhar foi o partido que saiu mais fragilizado, porque tinha mais expectativas de ganhar, tinha mais responsabilidade e hoje é o partido que tem mais, o movimento, no caso, que tem mais obrigação de fazer oposição. E é aquele, se calhar, que tem feito menos. Sai fragilizado das eleições, sai fragilizado quando perde o seu principal ativo do ponto de vista de poder fazer uma oposição distinta a Marisa Santos, e se volta a ser fragilizado agora que sai mais um vereador, fosse bom ou mau, ativo ou pouco ativo, era o vereador que foi mais votado e que saiu. O vereador Jorge Mestre agora, enfim, temos que esperar que ele 6 meses são pouco, para ele 2 meses, ou se calhar 1 mês, que está como o principal, como o elemento mais votado e como porta-voz, ainda é muito, muito menos do que os 6 meses, temos que esperar para ver o que é que irá sair dali. Para fechar, o Presidente, enfim, o Presidente trouxe-nos aquilo que já sabemos. Este Presidente tem uma vantagem clara sobre o anterior, que o Filipe já aqui disse, é que nós sabemos o que vai acontecendo na Câmara Municipal de Sines. Nós trazemos aqui o Presidente para falar com ele e se calhar de tudo aquilo que ele nos diz, não há nada que não soubéssemos já pela comunicação social ou pelas redes sociais, o que é uma grande novidade em relação ao anterior, que só tínhamos grandes surpresas de vez em quando, quando o Presidente se lembrava de nos dizer alguma coisa que já tinha acontecido. E vocês, se calhar, aqui na comunicação social também se apercebiam disso. Portanto, deixa-me só dizer uma coisa. E também
a pessoa pode não gostar, ou nós podemos ter uma ideia diferente, mas o que é um facto também é que o atual presidente não foge às questões. Ele sim, tem lá as ideias dele, mas responde. Eu, assim, muito breve, até porque não temos muito tempo, eu diria, fazendo eu uma análise dos 6 meses do que foi a presidência, eu resumiria numa coisa que também disse aqui ao presidente, que é o seguinte: há 2 coisas neste momento, ao fim de 6 meses, que me parecem claras e factuais, que é, já se fez muita coisa, há muita coisa que já foi feita, não necessariamente que seja visível, mas na questão da reorganização, na questão da prioridade de alguns investimentos. Portanto, há muita coisa que já foi feita, é um facto, e há muito mais coisas ainda por fazer. E algumas delas a gente até gostaríamos, ou pensávamos que já podiam estar feitas. E estes são os 2 factos que não há dúvida nenhuma neste momento. Vamos já aí à notícia positiva, o destaque da semana. Só pronto dizer que também éramos para... Há aqui dois temas e até recebi algumas mensagens sobre qual era a nossa opinião sobre isto, que é as presidências abertas, tanto que a que já se realizou em Porto Covo e aquela que se está a realizar agora sobre o mar. E também, muito rapidamente, vamos falar nisto no próximo programa porque vamos ter convidado, ainda não sabemos quem é, mas vamos ter, mas no outro programa a seguir vamos falar neste tema. E também uma das questões que tem sido questionada e que depois vamos aprofundar, que é a ausência da Associação de Armadores no programa, agora na temática do mar. E segundo... Para esclarecer, porque acho que é importante esclarecer, das informações que consegui obter, no dia 14 de Abril, a Câmara Municipal, o Executivo, reuniu com a Associação de Armadores. Por isso acho que vamos com calma, acho que não estão a excluir a Associação de Armadores, até porque houve o dia do pescador, em que o Executivo participou e colaborou também financeiramente na sua organização. Também daquilo que me apercebi, o Presidente também vai visitar a Doca Pesca, ou está a visitar, vai ter contacto com os pescadores. Naturalmente que vamos acompanhar esta situação, mas o facto de reunir no dia 14 de Abril com a Associação de Armadores, e também houve o Dia do Pescador, onde houve a oportunidade de trocar ideias e dessa ligação, não houve necessidade, penso eu, não é, de voltar a reunir num curto espaço de tempo com a Associação de Armadores. Agora, como é óbvio, vamos acompanhando e vendo o desenvolvimento daquilo que é a ligação da Câmara Municipal com as várias instituições. A nota positiva, e que vamos falar nisto mais à frente, mas o que é importante é, naturalmente, também esta disponibilidade em ir ao terreno e falar com as instituições. Mas queria só deixar esta nota, porque há estas questões, e houve quem me enviasse mensagens a dizer: a Câmara Municipal não vai à Associação de Armadores, já estão a esquecer os pescadores. Por isso fica esta nota, e depois daqui a 15 dias voltamos a aprofundar este tema sobre as presidências abertas. Nota positiva. A nota positiva desta semana vai para o atleta Francisco Sebastião, que brilha na Taça de Portugal de Júniores, alcançando o título de bicampeão da Taça de Portugal e o apuramento para o Campeonato da Europa U23 na Polónia, no tiro. Também uma nota positiva que acho importante referir, até porque os tempos de hoje, as pessoas cada vez se afastam mais e participam menos. Também deixar aqui uma nota positiva e, de certa forma, os parabéns ao conjunto de moradores do bairro Marítimo, que conseguiram se juntar para pintar uma das ruas com a bandeira de Portugal. Acho que é uma nota muito positiva. Porquê? Porque nos tempos que correm, o espírito de bairro cada vez acabou. Há vizinhos que eu costumo dizer, a malta conhece toda, mas a malta diz bom dia e boa tarde e já ninguém quer saber coisa nenhuma e ninguém se junta para coisa nenhuma. E o bairro Marítimo,
como outros bairros da nossa terra, mas o bairro Marítimo sempre foi vive na dinâmica, em se juntar, e havia uma grande coesão social. Nós quando se falava qualquer coisa, o bairro Marítimo tinha peso, até tinha peso político também, porque as pessoas eram unidas, havia ali uma grande raiz, digamos assim, daquilo que era as nossas gentes e a nossa terra. Uma coisa, Filipe, a mim surpreendeu mais ainda, porque isto que o Filipe diz é verdade, havia uma grande coesão social, o bairrismo, que chamamos bairrismo, e era talvez, e hoje em dia a maior parte das pessoas já lá não vivem. Exatamente, no bairro Marítimo. Eu fiquei surpreendido positivamente, e já agora deixa-me acrescentar uma nota positiva aqui. E muitos malta nova. É esse o facto, e são pessoas que já não nasceram ali, como as anteriores gerações que tinham todos nascido ali, conheciam-se por isso. Alguns têm ligação ainda ao bairro. Sim, mas deixa-me só acrescentar uma nota positiva. A Associação Cabo-Verdiana, que festejou agora o que será o final de um período muito difícil que passou, e fez-o festejando também, recordando a forte imagem do que foi, quem foi João Doroteia, e quem conheceu sabe, e a importância que tem a comunidade de cabo-verdiana em Sines, o trabalho que esta associação tem feito, e muito importante, que a mim sempre me surpreendeu, é que a Associação Cabo-Verdiana não só soube defender e unir os seus, a sua comunidade, como tem prestado um trabalho muito importante aos outros imigrantes sem serem cabo-verdianos. Podia-se fechar em si e procurar resolver o seu problema, mas não, interpretou o que é a dificuldade de ser imigrante e tentado sempre aberto às outras comunidades e feito um trabalho muito valoroso. Por isso, os parabéns para aquele conjunto de moradores do bairro Marítimo, que todos em conjunto tiveram esta iniciativa, e que naturalmente vai ser uma grande festa a acompanhar os Jogos de Portugal. Também falar na Associação Cabo-Verdiana, que também teve a iniciativa de abrir as suas portas para a sua comunidade, e não só, para quem quiser visitar, e também os parabéns porque tiveram um grande resultado, e no caso, de uma forma geral, mas em Sines em particular, penso que Portugal e Cabo Verde estamos juntos, e por isso vamos acompanhar os Jogos, e certamente vai ser uma festa. O poema desta semana, que é no fim de tudo dormir, no fim de quê? No fim do que tudo parece ser. Este pequeno universo provinciano entre os astros, esta aldeola do espaço, e não só do espaço visível, mas até do espaço total, de Álvaro Campos. O livro desta semana, e como andei lá a arrumar os livros, encontrei este, e também porque é importante também falarmos na nossa região e na nossa terra. Encontrei o livro da história de Porto Covo, do António Martins Quaresma. Tive também o gosto de ir à sua apresentação no auditório da freguesia de Porto Covo, também com o apoio do Museu de Sines. Fala da história da nossa freguesia, tem os seus mapas, está super interessante, como era Porto Covo e as suas ligações antigamente, como era o Largo Marquês de Pombal no passado, como é hoje, as festas, o Porto Marítimo, o que era e é a estância turística. Também tem aqui alguns dados, de certa forma, estatísticos, a questão do pescado, o valor do pescado, porque Porto Covo também já teve, e no passado, grande relevância naquilo que era a pesca. Por isso também fica aqui uma sugestão. Penso que provavelmente no posto de turismo de Porto Covo, ou no de Sines, no Museu de Sines, sinto que isto também foi uma edição do Museu de Sines, podem encontrar o livro. Por isso fica aqui as sugestões, e é sempre um gosto enorme rever a história da nossa freguesia de Porto Covo. Por isso, a todos um bem-aja, e até para a semana. Muito obrigado. Terminamos assim esta emissão do programa Política com Factos, que é emitido aqui na Rádio Sines às quartas e aos domingos, sempre às 11 da manhã. Equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Vicência Tavares e Filipe Medeiros. Desejamos a todos um excelente dia, esteja onde estiver.